mais uma aula de física comigo, professora Raquel. Olá, segundo ano, tudo bom? Vamos fazer a correção dos exercícios de revisão que eram da apostila aí, beleza? Então, apostila 3, página 16, o nosso primeiro exercício era o exercício de número 3, beleza? Então, agora você vai dar um pause nesse vídeo, vai ler o enunciado e a gente vai interpretar juntos aqui, beleza? Pausa aí e leia, por favor. Resumo da ópera aí, então, é que você tem 3 pedaços de corda com densidades diferentes associadas dessa forma. A corda A é a corda mais fininha, a corda B é 3 vezes mais grossa do que a corda A e a corda C é uma corda média, ela é o dobro da corda A, beleza? O item 1 diz assim pra gente: na junção AB, parte do pulso é refratada para B, enquanto outra parte é refletida em A, com inversão de fase. Vamos analisar, então, a passagem dessa onda de A para B. Ocorre refração? Sim, porque ela muda a corda onde ela está se propagando, são densidades diferentes, não é? Então, acontece refração, sim. Beleza. Parte do pulso é refletida? Sim, tem reflexão, sim. Lembra que sempre que acontece refração, uma parte desse pulso é refletida, beleza? E aí a gente só precisa analisar se vai ser com ou sem inversão de fase. Neste caso, a nossa onda, o nosso pulso está indo da menos densa A para a mais densa B. Isso faz com que a onda encare essa corda B mais densa como uma extremidade fixa. Ocorre inversão de fase na extremidade fixa, certinho, item 1 verdadeiro, beleza? Item 2. Na corda B, o pulso é transmitido com uma velocidade maior que nas cordas A e C. O pulso transmitido é o pulso refratado, beleza? Para as cordas, nós podemos escrever que velocidade é raiz de F sobre μ. Como essas cordas estão todas conectadas como se fossem uma só, a força de tração nelas é constante, beleza? Então, eu vou olhar para a corda B, que tem maior densidade linear de massa, é a mais grossa, ela vai ter menor velocidade, é inversamente proporcional. Então, questão 2 é um item falso, beleza? O item 4 diz o seguinte: na junção BC, o pulso é refratado. Muda a densidade da corda de B para C? Muda, então o pulso é refratado? É sim. Item 8 diz que na corda C, o pulso é transmitido com velocidade maior que na corda B. De novo, vamos analisar a velocidade na corda, raiz de F sobre μ. Já combinamos que essa força é constante. A corda C, ela tem menor densidade linear, portanto, a velocidade nela vai ser maior. O item 8 é um item verdadeiro. E o 16 diz pra gente que nas junções AB e BC, o pulso é refratado com inversão de fase. O pulso é refratado de A para B e de B para C? É sim, porque são densidades diferentes. Agora, o pulso refratado, ele não inverte de fase, beleza? Pulso refratado não inverte. Refletido, tem que analisar, beleza? Vamos para a próxima. Agora, estamos na questão 5 e, mais uma vez,
pausa o vídeo aí para você fazer a leitura do enunciado, beleza? Joia! Olha só, ele está me falando que a refração, ela acontece, e aí não só para onda sonora, tá? É a passagem da onda de um meio para outro, com características diferentes, beleza? Só que ele me pergunta o que se mantém constante. Então vamos analisar. O que caracteriza uma onda é velocidade, frequência, comprimento de onda. E essas grandezas se associam por V é igual a lambda vezes F, beleza? Lembrando que a frequência é o inverso do período. Então vamos analisar aqui. A velocidade, ela só depende do meio. Então a velocidade na refração muda. A frequência só depende da fonte. Não mudou a fonte. A frequência, então, é constante. Então, olha só, vamos analisar aqui a frequência constante. Se o V muda, o lambda também muda, de maneira, inclusive, diretamente proporcional. Se o lambda aumenta, o V também aumenta, beleza? Então, aqui, o lambda é alterado e a frequência constante indica pra gente que o período também seria constante, beleza? Então, nós temos aí a alternativa D de dado. Tranquilo? Vamos mais uma então. O próximo exercício aí na nossa listinha era o exercício número 6. Já tá se acostumando que eu vou te pedir para dar um pause aí, não é? Então, pausa aí, lê e a gente continua juntos. Joia! Olha lá, tem esse gráfico aí pra gente analisar e embaixo ele diz o seguinte: sabendo que o pico máximo representa a fase final da diástole, conclui-se que a frequência cardíaca desse atleta é em batimentos por minuto. Vamos olhar aqui o seguinte. Esse negócio aí me parece muito uma onda, que eu tenho aqui um pico e aqui eu tenho outro pico, beleza? Pode olhar os vales também, mas como os picos estão em cima dessas linhas tracejadas, é mais fácil da gente analisar, beleza? Que é onde a gente tem a informação do tempo. Tranquilo? Joia! A distância entre dois picos, ela representa pra gente um comprimento de onda. É a distância entre dois pontos simétricos e consecutivos, beleza? Então, olha só, você teve uma repetição, um batimento cardíaco nesse intervalo de tempo de 0,5 até 1 segundo, em 0,5 segundos. Ele quer saber quantos batimentos, quantas repetições aconteceram em 1 minuto. Aqui está em segundos, então eu vou mandar aqui 60 segundos. Tranquilo? Só multiplicar cruzado. 0,5x é igual a 60. O 0,5 passa dividindo, deu 120, alternativa D. Moleza, não é? Vamos seguir. Estamos aí com a questão número 8, que tem um gráfico e uma tabela. Dá o pause, lê o enunciado aí e a gente está aqui para fazer a resolução, beleza? Tranquilo. Então, olha lá o que está acontecendo aqui nesse gráfico. Esse gráfico é de uma radiação elétrica, beleza? Então, olha só, nós temos aqui um pico em 0 segundos e nós temos outro pico em 1 vezes 10 a menos 6 segundos, beleza? Essa distância não é um comprimento de onda, não é um ciclo completo da onda. Então, olha só, ela faz um ciclo completo, um comprimento de onda em 1 vezes 10 a menos 16 segundos. Isso aqui tá te dizendo o período, é o tempo que ela demora para completar
um comprimento de onda. Lá no enunciado, ele pede para a gente a frequência, que é o inverso do período. Então, olha só, a nossa frequência vai ficar 1 sobre 1 vezes 10 a menos 16. Esse expoente aí negativo no denominador vem positivo no numerador. Segundos no período traz a frequência em hertz. Tranquilo? Aí a gente olha lá na tabela. Quem tem 10 a 16 hertz de frequência? O ultravioleta. Alternativa C. Belezinha? Vamos mais um. Questão 10 pra gente. Leia o enunciado, porque nós vamos analisar cada alternativa, beleza? Volta aqui pra gente fazer junto. Beleza. Vamos analisar a alternativa A. Ondas sonoras se propagam no vácuo com velocidade próxima à velocidade das ondas eletromagnéticas. Erradíssimo! Onda sonora é uma onda mecânica, só se propaga em meios materiais. Tranquilo? Alternativa B, a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é da ordem de 300 mil metros por segundo. Falso também, ela é da ordem de 300 mil quilômetros por segundo, beleza? Ou 300 milhões de metros por segundo. Belezinha? Alternativa C. As ondas sonoras e as ondas eletromagnéticas são sempre transversais. Cuidado com sempre. Onda eletromagnética é sim sempre transversal, porém a onda sonora ela é longitudinal. Tranquilo? Alternativa D. Numa onda longitudinal, as partículas do meio vibram na mesma direção em que se dá a propagação da onda. Certíssimo! É isso que é uma onda longitudinal. Alternativa E. A frequência da onda é um elemento característico da fonte que a criou, cuja grandeza corresponde ao tempo de cada vibração gerada pela fonte. A primeira parte até que estava de boa, né? A frequência realmente só depende da fonte que a criou, mas a grandeza correspondente ao tempo de cada vibração gerada é o período, beleza? Frequência é quantidade de repetições por segundo. Então, a alternativa E também era falsa. Você marca aí pra gente, letra D. Beleza? Vamos outra. Joia! Estamos na questão número 13. Pausa, leia e vem fazer comigo. Ótimo! Ele diz o seguinte, se você bater o olho nas alternativas aí, você vai observar que ele me pede quem é a grandeza 1 e quem é a grandeza 2, não é? Então, vamos olhar aqui o seguinte. Primeira coisa, perceba que esse gráfico não está te dando unidade de medida, beleza? O comum é que aqui seja a amplitude, a energia da onda, que você pode chamar inclusive de E. Então, essa medida 2 seria a amplitude, né? Da posição de equilíbrio até um pico ou até um vale. Essa seria a amplitude. Se o eixo Y fosse energia, beleza? Na horizontal, se o eixo X fosse a medida do tempo, nós teríamos o intervalo de tempo entre um pico e outro pico. Esse cara aqui, ó, seria o período, tranquilo? Porém, se esse eixo X medisse pra gente a posição da onda, essa medida 1, que é de um pico até um pico, distância entre dois pontos simétricos e consecutivos, ele mediria pra gente o
comprimento de onda. Se você olhar as alternativas aí, só pode ser a alternativa B. Beleza? Vamos fazer a última, então? Questão 15. Dá uma lidinha aí para a gente poder discutir juntos. Ótimo! Resumo da história. Você pegou um vidro, fez vácuo dentro dele. O que isso significa? Você retirou todo o ar que tinha dentro dele, colocou uma lanterna e um despertador que está tocando. Beleza. Você consegue ver a lanterna, mas você não consegue ouvir o despertador. Por quê? Vamos pensar o seguinte. A luz é uma onda eletromagnética. Ela consegue se propagar no vácuo, que é o meio onde a fonte está imersa, beleza? Então, eu consigo enxergá-la. Agora, o som do despertador é uma onda de natureza mecânica. As ondas mecânicas só conseguem se propagar em meios materiais. Como você não tem ar lá dentro, meio material lá dentro, você não vai conseguir ouvir, beleza? Então, ficou a alternativa B. Tudo certo? Refaça as nossas atividades, leia lá o material de teoria. Fique tranquilo, fique tranquila, vai dar tudo certo. Beijo, até mais.